Então, shalom, shalom, shalom. Nós vamos começar a palavra, então, para esse mês, palavra referente ao quarto mês, e como de costume, nós trazemos uma palavra que traz uma direção. E o interessante é que não só vamos começar um quarto mês, mas também nós vamos começar uma nova estação no hemisfério norte. Começamos, então, a estação de, eh, de verão. E para nós aqui do Hemisfério Sul, começamos então a estação de inverno, né? Mas como a gente está sempre olhando, quando a gente fala de tempo, a gente sempre vai estar apontando aí para Israel, nós vamos estar apontando aí para esse calendário, para essa questão. E isso, meu irmão, não tem nada a ver com judaísmo, isso tem a ver com estilo de vida. Não é judaísmo. Isso daqui não é algo judaizante. Nós vamos ver acerca da obra, daquilo que nós estamos para estabelecer no nosso ciclo de vida. E é isso que nós precisamos entender. Nós vamos entrar, então, para esse tempo agora de, de, de uma nova estação, assim dizendo, e a roupagem para isso, a característica que nós precisamos entender. Veja, isso daqui não é um mantra, né? Daqui não é o horóscopo gospel, né, que a gente vai ver agora, saia com a cor azul, né? Não é isso daqui. O que nós estamos dizendo aqui é o que a Bíblia aponta acerca dessas coisas. O que a Bíblia nos mostra acerca dessas coisas. O que a Bíblia está nos referindo acerca dessas coisas. É isso que nós precisamos colocar aqui. Não é, eu devo fazer isso ou não. Não, é o que a Bíblia está apontando. O que o Senhor nos mostra, o que o Senhor aponta, o que o Senhor marca acerca de tempos, acerca das estações. Veja que dias, meses, anos, ciclos, é assim que se move o Senhor. O Senhor, ele estabelece isso. Eu sempre gosto de mencionar algumas coisas por causa desse ponto, né? Veja só, o Senhor sempre começou todas as coisas pelo começo. Parece óbvio, mas não é. Deus poderia começar, vou fazer algo. Não, vou fazer agora. Não. O Senhor mesmo estabelece ciclos. Exemplo, quando o Senhor começa a questão do renovar do mundo, né? Nas águas do dilúvio, você vai ver lá quando começa, no primeiro mês, quando eles saem, né? Perdão, quando eles saem do dilúvio. Quando eles começam, era o primeiro mês. Quando Josué entra na terra prometida, primeiro mês. Quando o Senhor Jesus faz a nova aliança, estabelece a nova aliança, primeiro mês. Quando o Senhor sai do Egito, primeiro mês. Ou seja, o Senhor não começa algo aleatório. Vou fazer assim. Não, não, porque ele estabelece ciclos, ele estabelece tempo, ele não quebra aquilo que ele mesmo criou como ciclos de vida. Então, aqui é sabedoria. Se temos sabedoria para entender os tempos, para discernir os tempos, provavelmente todas as coisas irão bem. É difícil dar errado. Quando você tem sabedoria para discernir os tempos, dificilmente dá errado. Então, quando a Bíblia ele nos aponta acerca desses tempos, dessas estações, aponta acerca desse ciclo, né? Então, a gente, observando isso, a gente tem sabedoria para lidar com certas adversidades que está proposto para um determinado tempo. Como a gente falou, quando nós entramos na primavera, nós sempre vamos ver o quê? Nós vamos ver um tempo de guerra. Na primavera é o tempo que os reis saíam para a guerra. Então, a gente já aponta o tempo de guerra. Quando nós olhamos, então, para o verão, nós vamos ver que verão ele está marcado como um tempo de colheita, um tempo de ir para o campo para colher. E é interessante que até mesmo o posicionamento de cada mês, o nome de cada mês, ele traz muito isso, né? As menções, ele traz isso. Exemplo, quando a gente entra nesse mês, que é Tammuz, depois a gente vai entrar o quê? Que mês? Nós vamos entrar em Ave.
né? O Senhor está no campo, o Senhor vai para o campo, o amado está no campo. Então, quando a gente olha para isso, a gente olhando para toda a estação também, encaixa muito bem, né? As coisas vão se encaixando. Perdão, o pai, né? Quando a gente fala Elu, eu estou pensando no negócio e a gente fala Elu, que é o Senhor foi para o campo, eu sou do meu amado é meu. Então nós vamos ver a Tamuz, ave, que é pai, paternidade, as recâmeras, e depois nós vamos ver então a questão da, do que nós chamamos de Elu, que é o Senhor está no campo, né? O nosso amado está no campo. Então, veja só, nós vamos começar então vendo a questão do mês, como a gente sempre fala, né? Uma menção, mês, a, a- uma tribo que representa isso, e uma guerra, né? Uma guerra. A questão da adoração, a gente vai sempre falar o seguinte: nessa estação, esse é um tempo da comunhão, da unidade. Você não faz colheita sozinho. E é isso que nós vamos começar a apontar. Você não faz colheita sozinho. O ponto aqui é a unidade, os muros. Você vai ver que ele está dizendo da unidade, da paternidade e da, da, da lealdade, né? Da proximidade aí do amado. Então a gente vai olhar para dentro disso daqui. Então a gente vai sempre olhar para essa unidade, para a comunhão, para fortalecer isso. Então veja só, a Bíblia menciona poucas vezes algo que aconteceu no segundo mês, no quarto mês, perdão. Estamos entrando no quarto mês do calendário religioso, se eu puder falar assim. Nossa, eu coloco como espiritual, mas dentro da forma é um calendário religioso hebraico. Estamos no quarto mês, que é o calendário que o Senhor fala para estabelecer lá em Êxodo capítulo 12. Pois bem, veja só, estamos entrando no quarto mês e poucas referências nós temos do quarto mês. Quem viu o vídeo do terceiro mês viu que havia muitas referências, né, do que aconteceu no terceiro mês. No quarto mês, são poucas referências. Abra a tua Bíblia, a primeira referência que nós temos, abra a tua Bíblia em 2 Reis 25:3. Perdão, é isso aí mesmo. Na verdade, 25, né? 25:1 até o 3. 25, verso 1 ao 3. Sucedeu que no ano nono do reinado de Zedequias, aos 10, aos 10 dias do 10º mês, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio contra Jerusalém, e ele e todo o seu exército, e se acamparam contra ela, e levantaram contra elas tranqueiras em redor. A cidade ficou sitiada até o 10º ano do rei Zedequias. Veja só, queridos. Nono, 10º, 11º. Ou seja, praticamente 3 anos a cidade ficou fechada, sitiada. 3 anos. Verso 3. Ao 9 dias do quarto mês, quando a cidade se havia apertada de fome e não havia pão para o povo da terra, então a cidade foi arrombada e todos os homens de guerra fugiram de noite pelo caminho da porta que está entre os dois muros, pelo jardim do rei, a despeito de os caldeus se acharem contra a cidade e redor, e o fugiu pelo caminho da campina. Então veja só, irmãos, observe aqui. Qual é a menção que nós temos do quarto mês? No nono mês, no nono dia do quarto mês, nós vamos ver que o povo, segundo Reis 25, do 1 ao 3, o povo foi sitiado, perdão,
nono ano, o povo foi sitiado. No o 11º, ou seja, no ano 11 do reinado, então, de Zedequias, já havia fome, e no quarto mês foi quando as muralhas caíram, porque havia fome. Veja só, queridos, vou dizer aqui, olha a coincidência. O quarto mês é o tempo onde os muros caíram porque havia fome. Na verdade, nós vamos ter outras menções, né? E todas as menções nós vamos ver, por exemplo, em 1 Crônicas 27:7, mas é a mesma coisa. Ah, não. 1 Crônicas fala do quarto, perdão. Em Jeremias 39:2, e ele vai falar da mesma questão. Da mesma questão. Em Jeremias, agora, é o olhar profético, né? Jeremias estava vivendo isso. Jeremias 52:6, também a mesma questão, as brechas na cidade. E depois nós vamos ver se tem mais algum aqui. Zacarias, que ele vai dizer que o jejum do quarto mês vai se tornar, então, serão dias de regozijo. Por quê? Porque foi quando as cidades foram destruídas, então fizeram jejum. Então, a menção que nós temos do quarto mês, a única menção que a Bíblia aponta para o quarto mês, foi quando havia fome e os muros caíram. Havia fome e os muros caíram. Pois bem, qual é o nome hebraico para esse mês? O nome hebraico é Tammuz. Veja, querido, é um nome pagão. Tammuz é o nome de um deus, é uma deidade, é um espírito demoníaco, né? Então, o nome desse mês, ele já ganha o seu nome por algo que aconteceu. O que aconteceu? Quem lembra aí, né? A gente já está vindo de Pentecoste, então teve Páscoa, o povo vai para o deserto, em Pentecoste o povo está em Sinai, o Senhor fala, o povo diz, olha, nós não queremos ouvir Deus, nós estamos com medo de Deus. Moisés, vai você, fala com o Senhor, e depois você nos traz o que o Senhor diz. O Senhor chama Moisés, fica 40 dias. Então, veja só, 40 dias vai dar exatamente no nono dia do mês 4. Se nós pegássemos, eu não vou dizer data, mas imagine aqui, se entrarmos no primeiro dia do terceiro mês, se aconteceu algo no primeiro dia, no 10º dia, ou dando os 40 dias aqui, nós vamos ver que se Moisés subiu no primeiro dia do mês de Sivan, no 10º mês, o povo estava fazendo Tammuz, o bezerro de ouro. Então, o bezerro de ouro aqui, ele foi dado o nome de Tammuz. Essa foi a característica. Tammuz foi o bezerro de ouro que foi dado, ou que foi feito, que foi construído para a adoração. Então, onde os muros caíram. Então, veja só, Tammuz, o nome do mês, ele foi dado por essa circunstância, né? Que naquele mês foi feito uma deidade, e essa deidade foi chamada Tammuz, que era o bezerro de ouro, que foi colocado quando Arão ele recolhe o ouro aí do povo, e ele diz, aqui está Israel, o Deus de vocês. Então, esse é o mês aonde o ídolo se levanta. Esse é o ponto, querido. Esse é o mês aonde o ídolo se levanta. Esse é o mês onde o ídolo aparece, fazendo com que os muros e as brechas começam a aparecer. Esse é o mês da idolatria, ou dos ídolos se levantando em nossas vidas. Ou seja, quais são os bezerros de ouro que nós temos levantado? Mas como se estabelece? O que eu quero apontar aqui, onde eu quero chegar, e você vai ver que tem tudo a ver com até mesmo a tribo de Rúben,
quando nós vamos apontar aqui, você vai ver que tem tudo a ver com o que nós estamos falando. Então, vamos junto aqui. Esses dias eu estava olhando, na verdade, eu vim pregando isso, e algo me chamou a atenção acerca dessa característica. Como levantamos um ídolo? Irmãos, eu nunca tinha parado para ver isso. E ministrando na Bolívia agora, o Senhor trouxe ao meu coração, passo a passo, como eu estabeleço um ídolo na minha vida e tiro Jesus da minha vida. Quando olhamos para 7 igrejas em Apocalipse, ali está passo a passo como nós edificamos os ídolos na nossa vida e como esses ídolos vão se tornando ou vão estabelecendo algo. E é isso que eu quero dizer. Eu preciso mostrar para você que muitas vezes você já está com ídolos estabelecidos e é aqui que entra o problema. Eu quero dar um exemplo aqui, queridos. Imagine eu, Éder Gregório, pegando aqui agora um santo da Igreja Católica, aparecendo aqui um santo e quebrando ele todinho. O que você acha que aconteceria? Imagine isso. Eu pegar na minha cidade, pegar uma imagem de um santo romano, ir para o meio da praça e começar a quebrá-la e dizendo, olha, isso daqui eu não acredito nisso. O que você acha? Qual é a repercussão que isso daria? É óbvio que todas as pessoas que é, que veja só, queridos, todas as pessoas que creem e que têm aquela imagem como uma pessoa que se respeita ou algo assim, é óbvio que seria ele se irritaria a tal ponto de poder até ser mesmo agressivo. Por quê? Porque eu estou quebrando o seu ídolo. Entendeu? Você sabe por que que muitas vezes nós ficamos nervosos ou porque nós ficamos irados? Porque provavelmente alguém mexeu no meu ídolo. E é isso que nós não entendemos. Veja só, querido. Todas as vezes que alguém toca no seu ídolo, todas as vezes que alguém tenta quebrar o seu ídolo, todas as vezes que alguém tenta destruir esse ídolo, com certeza vai te dar um estado de ira muito profundo. Todas as vezes que alguém for tocar em alguma coisa, observe na tua vida. Eu não quero que você olhe para a vida dos outros, olha para a tua vida. Todas as vezes que alguém falou, tá errado, e você se irou assim, tocaram no teu ídolo. Teu ídolo foi mexido. E por isso vem aquela ira, aquele rompante, aquele negócio assim, meu Deus, mas o que que eu fiz? Você entendeu? Simplesmente toquei no ídolo. Só isso. Só toquei no ídolo. Toquei no ídolo, ponto. Acende algo. Por isso que eu quero mostrar, querido, o passo a passo. O Senhor nos dá essa ideia. E aí você vai ver na vida de Rubem o ídolo na vida dele e o que ele fez. Né? Sim, com certeza. Na verdade, por que que nós muitas vezes pegamos, né, o ídolo? O ídolo ele sempre vai estar sendo colocado para uma existência. O meu ídolo é aquilo que me faz existir. Sem isso eu não existo. Né? Mas vamos lá. Então, olhando para as cartas de Apocalipse, nós vamos nós vamos ver cada carta, cada menção, e eu quero que você observe, a gente só vai pontuar aqui. Né? Eu creio que vai ser algo, tentar ser algo um pouco rápido aqui, pontuando aqui. Vamos lá. Apocalipse capítulo 2. Em Apocalipse, o Senhor ele diz o seguinte: ele fala um problema, perdão, ele se apresenta à igreja como a solução do problema, aponta o problema e depois
ele dá recompensa para aquele que venceu o problema. Essa, para mim, é a essência das cartas de Apocalipse. Ele se apresenta e a apresentação dele já é a resolução do problema. Ele aponta o problema e depois ele aponta aqueles que vencerem o problema, o que eles terão. Amém? Vamos lá. Apocalipse capítulo 2, verso 1. Primeira igreja. A primeira igreja é a igreja de Éfeso. E a palavra Éfeso significa permitido. Aquilo que eu permito. Então, o que estava sendo permitido nessa igreja? Verso 4. Eu quero só apontar o problema. Lembre-se, eu quero aqui apontar, querido, como eu estabeleço um ídolo na minha vida. E como eu tiro Jesus de mim. Qual é a obra de Jezabel? Na verdade, isso é um apontamento para Jezabel. Como Jezabel ele consegue estabelecer Baal. Esses dias fizemos dois estudos, né? Com a igreja, comunidade metodista de Brodowski, né? Pastor Jonathan, com a pastora, só me esqueci o nome. Fala aí, pastor Jonathan. Esqueci o nome da tua irmã, me fugiu aqui, mas Emily, obrigado, querido. E fizemos ali apontando. Depois vamos lá, né? Eu acho que um está no meu canal e o outro está no canal deles a respeito disso. Só tem Jezabel quando Baal já está estabelecido, querido. Por quê? Porque quando nós temos o Senhor, nós temos o profético, que nos leva ao Senhor. Nós temos Baal, nós temos Jezabel, que leva para Baal, profético. Você entendeu? Então entenda bem isso daqui. Depois a gente vai dando uma aulinha mais para isso no decorrer do tempo aí, a gente vai estabelecendo algumas coisinhas nesse sentido. Pois bem, então Jezabel, ela quer estabelecer Baal, Tamuz, entendeu? Igreja Comunidade Metodista, se não falha a memória, ICM, né? De Brodowski. Então veja só, queridos, preste atenção aqui nisso. Primeira igreja, igreja permitida. Era uma igreja que se permitiu. Se permitiu o quê? O que eles se permitiram? Verso 4. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o primeiro amor. Então, eles se permitiram a se afastar do amor contra o Senhor. A primeira coisa que acontece para eu estabelecer um ídolo é deixar que uma ferida entre no meu coração. É a primeira coisa. Ninguém levanta um ídolo sem uma ferida. Entendeu, queridos? O começo de todo ídolo é uma ferida, é uma rejeição, é um estado de sentimento de abandono, é um estado de melancolia. Qualquer sentimento que te tira da natureza da alegria e da verdade começa a ser o canal, a matéria, o elemento para se constituir um ídolo. Ponto. O que acontece na primeira igreja? A primeira igreja, ele está, então, se afastando do amor. O Senhor Jesus está dizendo, eu tenho contra vocês que vocês se afastaram do primeiro amor. Volta para esse amor. Então, eles estavam se permitindo. Sabe o que é isso? É morar junto, mas não dormir na mesma cama. Bom, isso daqui não é só na igreja, não. Eu estou dizendo em tudo. Casamento, ministério, vida com Deus, emprego. Tudo que você... Esse é um processo para mim. Quando eu estava pregando esse final de semana, me pediram para ministrar 2 vezes essa palavra. E o Senhor foi falando. Falei, cara, como eu nunca vi isso, né? É pontual. Tudo começa. Sempre você está bem. Todo mundo começa bem. Você permitiu que uma ferida entrasse, ou uma ferida que a gente fala lá de trás, paternidade, principalmente paternidade, querido, veio lá da tua infância, ou qualquer coisa que veio lá da tua infância, que de novo acendeu, começou o ídolo ser pontuado. Então, como que a gente começa colocando aqui? Eu permito que a ferida esfrie o amor. Todas as vezes que eu me firo com alguém, é óbvio que o amor começa a ser tirado. É óbvio que o amor começa a ser... eu vou usar esse termo.
não acho correto, mas eu vou usar diminuir, que amor não acaba, querido. Amor não diminui. Amor é uma atitude e não sentimento. Mas a gente coloca, esfria, vou botar esse termo, né? Então, o primeiro passo é fazer com que esse amor ele seja esfriado. Deixa eu ver se a bateria do celular está acabando aqui no Instagram. Pois bem, então, o primeiro passo para estabelecer um ídolo, eu permito que algo entre no meu coração. Vamos para a vida ministerial. Lembre-se, pega a palavra aqui. Quarto mês foi quando os muros caíram, quando a fome estabeleceu, né? E veja só, eu entrei aqui e esqueci de falar. A palavra Tammuz aparece uma vez na Bíblia. Exatamente, pastoral. Paternidade, principalmente. Veja só, a palavra Tammuz aparece uma vez na Bíblia. Né? Deixa eu até pegar a menção aqui. Aparece em Ezequiel 8,14. O Senhor condenando, ó, levou-me à entrada da porta da casa do Senhor, que estava ao lado norte, e eis que estava ali mulheres assentadas, chorando a Tamuz, porque era o ídolo delas. E o que significa Tamuz? A palavra Tamuz, Ezequiel 8,14. A palavra Tamuz, querido, a palavra Tamuz significa o rebento de vida, o broto de vida. Essa é a palavra Tamuz. Por quê? Porque ele era uma deidade do alimento e da vegetação. No mês de Tamuz, o povo estava com fome. Porque, na verdade, a gente sabe que se é o rebento de vida, na verdade, é um espírito que arranca o sopro de vida das pessoas. E o que arranca o sopro de vida na minha vida? As feridas. Irmão, entrou ferida, pode ter certeza que a vida vai embora. A alegria vai embora. A unção vai embora. Tudo vai embora. Tudo começa a esvair. Por quê? Porque agora eu começo a tirar o Senhor e colocar o ídolo. Eu vou levantar o ídolo agora. Então, veja só. Primeiro passo, então, né? Para que se estabelece um Tammuz na minha vida? Esse é o ponto que eu estou frisando aqui. Eu achei a palavra certa. O Senhor dá 7 passos como eu estabeleço o Tammuz na minha vida. Porque às vezes a gente, vou fazer a renúncia, renuncio o Tammuz, eu renuncio, eu quebro Tammuz, e Tammuz não Tammuz mais, e aquele negócio todo. Irmão, não é assim. Você não quebra Tammuz assim na oração. E eu vou te mostrar como que acontece. Primeira coisa, para que Tammuz se levante na minha vida, uma ferida. Levantou uma ferida, querido, contra o teu líder, contra a igreja, contra o irmão. Começou. Levantou uma ferida, você começa a se esfriar. Primeira igreja, o Senhor está dizendo, vocês se permitiram se afastar. Ou vocês voltam, ou eu tiro o espírito de vocês. Entendeu? Ou vocês voltam, ou eu tiro o espírito de vocês, ou eu tiro a menorá de vocês. A primeira igreja. Então, veja, por que as pessoas dizem assim? Eu estou fria, a igreja está fria. Eu estou assim, irmão, não é frio. É porque o espírito está se afastando. Você se permitiu estar longe. E se permitiu estar longe, você está se afastando. Você está se esfriando. Bem? Pois bem. Segundo, Ismina. Ismina significa o cheiro, ou perdão, mirra. Ismina significa mirra. E a mirra, querido, ela só pode dar seu cheiro depois que ela é amassada. A mirra é uma folhinha. Pega a mirra, amassa ela, coloca no óleo que você vai ver. Mas você tem que amassar, você tem que ferir a folha. Ou seja, ele está dizendo da igreja que estava... Veja o verso 9. Conheço as tuas
tribulações. Tribulações. Mas olha que interessante, que o Senhor colocaria eles em uma tribulação de 10 dias. Então, a tribulação faz aquilo que é quebrado, aquilo que se quebra, aquilo que me amassa, é as tribulações. Pois bem, nesse momento da tribulação, eu vou liberar um cheiro de vida ou um cheiro de morte. Já falamos sobre isso. Porém, estamos aqui no processo de como estabelecer a idolatria, ou o ídolo, ou como o Tammuz se levanta na minha vida. Primeiro, ferida. Segundo, ele começa dizendo, verso 9, conheça a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia do que si mesmo declara judeus e não são. Antes são sinagogas de Satanás. Qual é o primeiro passo? Irmãos, veja só. Os demônios não entram na sua vida sem primeiro estabelecer uma casa. Qual é o segundo passo? Ele estava dizendo, tem entre vocês os que dizem ser judeu. As pessoas pegam isso daqui, lógico, tem vários pontos que nós podemos caminhar nessas 7 cartas. Eu estou estabelecendo aqui como levantar a idolatria, como Tammuz se levanta. Então veja, olha o que ele está dizendo. Eles dizem ser judeus, mas são sinagogas de Satanás. Por quê? Os judeus, colocando a palavra dos judeus, é o povo escolhido por Deus. Então eles dizem ser povo escolhido, mas na verdade é a casa do diabo. Eles dizem, eu vou usar essa palavra, diz que é crente, mas na verdade é mundano. Quantos na igreja a gente vê que diz que é crente, mas é pior do que Satanás? Né? Quanto aqueles que dizem ser crente, mas da boca dessa pessoa só sai crítica aos outros. Dizem é crente, mas não sabem resolver seus problemas. Então ele se torna casa de Satanás. Então veja só, querido, casa de Satanás. Por que casa de demônios? Casa de Satanás, sinagoga de Satanás, lugar de ensino de Satanás. Porque todas as feridas que entram na sua vida, preste atenção nisso. O diabo primeiro ele vai jogar seta. Você foi ferido, pegou, arrancou a ferida, passou o bálsamo e continuou. Foi ferido, passou o bálsamo. Irmão, a gente sempre vai ser ferido. Não tem como você não ser ferido. Não tem como as pessoas não te ofenderem. Não tem como as pessoas não te contrariarem em um momento da tua vida. Não tem como. É impossível você conviver na igreja, no casamento, na família, na fé. Não tem como. Eu vou dizer aqui, veja, que Jeremias se ofendeu até com Deus. O senhor me enganou. O senhor não disse que seria assim. O senhor me enganou, o senhor me iludiu. Você entendeu? Então, irmão, é impossível a gente não ser ferido. É impossível, é impossível. Para mim, isso daqui... Se você morasse sozinho, você seria ferido ainda. Porque é impossível. Você entendeu? Então, veja só. Todas as vezes que eu deixo ser ferido e permaneço na ferida, eu já não estou mais ferido. Eu me torno casa de demônios. Toda ferida que se estabelece ao longo de tempo na minha vida, toda ferida que ela criou raiz e se tornou raiz de amargura, você já fez o quê? Toda raiz produz um tronco, todo tronco produz ramos, e os seus ramos se tornam ninhos de demônios. Nessa árvore começou agora a criar ninho. Então, veja, a primeira igreja, percebe só, a primeira igreja, eles eram ótimos, mas eles foram feridos. Mas eram caras que tinham responsabilidade, odiavam os nicolaítas, que é a permissividade. Segunda igreja, a mirra, o cheiro. Eles estavam em tribulação. E agora, eu não quero dar solução, entre aspas. Eu quero mostrar aqui como se estabelece. Então, várias vezes você vai ver eu ministrando acerca das 7 cartas com entendimento diferente. Então, siga comigo esse entendimento de como Tammuz se estabelece. Firo, permaneço ferido, me permiti, lembra? Éfeso, me permiti,
fiquei ferido, não resolvi minhas feridas, passou 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, eu já me tornei casa de demônios. Eu já me tornei templo. Os demônios agora podem acessar, irmãos. Às vezes as pessoas falam assim, apóstolo, não sei porque eu estou passando por tribulação, apóstolo, não sei porque eu passo por tribulação. Eu não vejo pornografia, apóstolo, eu faço jejum, né? É simples, querido. Não existe demônios mais eficientes para abrir porta na vida de uma pessoa do que mágoa. Você não precisa ter pecado nenhum. Não, você não precisa ter pecado nenhum. Só ter mágoa. Criou mágoa. E aqui eu aponto, até mesmo para câncer. Muitos cânceres que entraram como uma seta espiritual. Lembra que tem câncer, que é estabelecido por má alimentação, fungo, ou coisas nesse sentido, biológico, mas tem essa enfermidade, né, e das suas muitas características, que entra pelas emoções. Ferida, mágoa. Esposa aqui falando, pode vir por um sentimento de perca, né? Perdeu alguém, ferida. Pegando aqui, ferida. A pessoa recebeu aqui, ficou chateado, ficou triste, ficou angustiado, se sentiu injustiçado, guardou isso agora vai estabelecer como uma raiz, e essa pessoa se torna uma casa, aonde todos os demônios agora vão poder acessar e transitar na minha vida, porque agora essa ferida se fez uma casa. Olha o que a Bíblia diz. Se você diz que ama a Deus, mas ama o seu irmão, você é mentiroso, meu irmão. Então você diz ser judeu, você diz ser cristão, você diz ser um povo, mas na verdade você já está se tornando casa de Satanás. E eu vou te explicar por que casa de Satanás. Porque todas as vezes que alguém chegar perto de você, você vai falar da ferida. Então ali você vai começar a contaminar um monte de gente. Não, porque eu tô chateado com o pastor. Tô chateado com o fulano. Tô chateado. Aí todo mundo que chega, você vai derramar essa mágoa. Essa água amarga vai vir para todo mundo. Por isso se tornou já uma casa de Satanás, uma sinagoga, aonde as pessoas vão ser doutrinadas por essa ferida. Quantas igrejas não começam depois de uma ferida? É mostrar que eu dou conta de ser pastor. Esse pastor não me honrava. Vou mostrar que eu dou conta de ser pastor. Vou abrir a minha igreja. A igreja do cuspe de Jesus que sarou e da cruz do lamento, das aflição. Dos últimos dias dos que venceram. Esse é o nome da igreja. Então, irmãos, aí a gente abre a igreja. Igual a doutrina dessa igreja. Ferida. Ferida. Com certeza, teu corpo está abertíssimo, tua alma está aberta. Quem tem ferida, quem tem mágoa, a alma está aberta. É isso que as pessoas não entendem. Você não precisa ter pecado, você só precisa ter mágoa, que já é o maior dos pecados, que a Bíblia diz, libera. Como eu começo a falar para as pessoas, irmão, você está com raiva, vai orar pela pessoa. Ora por ela. Mas olha, Senhor, eu estou com raiva do fulano. O fulano. Aí você vai falando de novo, você vai falando, você vai falando. Aí daqui a pouco você já não está mais chorando. Aí a hora que você estiver no nível de você abençoar essa pessoa, pronto. Você foi liberto dessa ferida. Bem? Então, primeiro, eu me permito. Bem? Se pode se tornar uma egrégora. Eu me permito. Segundo, eu já não estou mais sendo ferido. Eu me tornei casa. Casa dos ídolos. Templo ou sinagoga de Satanás. Terceira, Pérgamo. Elevação.
altura. Qual que é a terceira coisa que o Senhor aponta nessa igreja? Dos elevados, dos altos, dos orgulhosos. Veja só. Tenho, todavia, contra ti, pois que tem aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o que ensina Balaque a armar cilada diante dos filhos de Israel, para comerem coisa sacrificada aos ídolos e praticarem prostituição. Outro assim também tem os que sustentam a doutrina dos nicolaítas. Irmãos, espera aí. Primeira ferida. Segundo, a pessoa se torna casa. Ela não é mais uma seta. Toda seta, toda semente de amargura que continuou na minha vida se torna uma raiz, e toda raiz cria uma árvore, aonde aninha os seus pássaros. Bem? Se você parar agora, vai lá para a profecia contra Edom, que é o deserto. Feriu, se torna orgulhoso. E quem mora? Os pássaros, as hienas, Lilith e tudo mais, os fantasmas. Você vai ver que isso passa a ser ambiente de demônio. Toda pessoa deserta, seca, ela está no ambiente de Edom, que é a terceira igreja. A terceira igreja é o elevado. Então a pessoa foi ferida, não tratou a ferida, ela se tornou casa, e ela começa agora o processo de quê? Irmão, o que é sinagoga de Satanás? Sinagoga é um lugar de ensino. Veja, o que o Senhor está repreendendo agora na terceira igreja? As doutrinas. Na primeira igreja, eles não suportavam os nicolaítas. Na primeira igreja. Na terceira igreja, os nicolaítas e os discípulos de Balaão, vou dizer assim, já tinham doutrinas. Eles já eram doutrinadores. O que isso aponta? Quando eu estou ferido e não trato essa ferida, paternidade, relacionamento, tudo, eu me torno um ambiente propício para moradas de demônios. E quando os demônios vêm, para que os demônios fiquem, eles precisam receber culto. E como que um demônio recebe culto? Por uma cultura. E aí, então, agora eu vou dizer para a vida de um indivíduo, como isso acontece? Estou ferido. Ponto. Estou chateado. Estou magoado. Eu não tratei isso. Já tem 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos. Está remoendo dentro de mim. Está remoendo dentro de mim. Agora eu estou querendo provar que eu dou certo, que eu sou o cara, sou bom. E vocês vão ver, eu me torno casa de demônios. Por quê? Porque agora vem ira, vingança, ódio. Ou seja, eu vou criando outras coisas, outros vão vir habitar. Mas para que eles fiquem dentro de mim, eu preciso ter uma doutrinação, ou seja, eu preciso encontrar uma base bíblica, entre aspas, eu preciso encontrar, eu vou tirar bíblica, né? Eu preciso criar uma base religiosa para que esses demônios permaneçam dentro de mim. Ou seja, eu preciso fundamentar essa minha raiva para que eu me sinta confortável dentro dela e dizer que eu tenho razão. Não! Eu tenho que... Eu estou com raiva porque eu tenho direito de estar com raiva. Jonas, é razoável essa tua raiva? Sim, Senhor, é razoável essa minha raiva. Já parou para pensar nisso? Deus diz, cara, você ficou com raiva de uma plantinha que você nem plantou, que nasceu num dia e no outro. Eu não teria misericórdia de 120 mil pessoas que não sabem distinguir a mão direita da mão esquerda, cara. É justa essa tua raiva? O que ele diz? Sim, Senhor, a minha raiva é justa. Por quê? Porque ele já está doutrinado. Essa raiva, esse ódio, meu irmão, já está doutrinado. Veja só, vamos trocar por miúdos aqui. Depois você assiste no... Quem for assistir, no
eu estou aqui numa sala do Zoom e depois eu jogo para o YouTube. Eu vou fazendo alguns desenhinhos, né? Então, vamos lá. Depois, se você quiser ver os desenhos, você vai para lá. Vamos para os desenhos. Vamos lá. O que que acontece? Pegando agora do começo, trocando em miúdos aqui. Você está aqui. Pegar aqui a pessoa Ezinha. Você está aqui. Vou trocar para azul. Beleza. Você foi ferido. Você está aqui. O ambiente está vazio. Hein? Tá vazio. Você foi ferido. Então chegou uma seta. Uma seta veio e transpassou seu coração. Pronto. Essa seta você não tratou. Ela faz o quê? Ela abre um portal. Então, ela abriu um portal dentro de você. Você não viu. E você permitiu. Aí agora você vai contar. Porque todo ferido não consegue ficar. Ele não consegue resolver. Ele vai contar as feridas dele. E foi contar. Contou as feridas dele. Quem já viu aquela coisa assim? Quem conta um conto aumenta um ponto. Não sei se é assim que diz. Vamos lá. Então eu vou contar. Olha, porque eu estava aí. Aí aquele pastor foi injusto comigo. Pastor, pastor. Porque eu estava lá. Que primeira coisa que eu fiz? Eu me senti confortável nesse ambiente de ferida. Então eu vou sentar. Ó, eu criando meu cenário. Porque pipipi. Pronto. Eu já vou ficar sentadinho agora e eu não vou querer mais sair dali. Aí chega outro. Porque aquele pastor, ele falou. Porque aí ele começa a botar emoção. Porque eu me senti tão desvalorizado. Já não é mais nem informação. Agora eu comecei a fazer o quê? Eu comecei, nesse exato momento, a contar as minhas emoções naquele fato. Já preparei a minha caminha para ficar ali, né? Porque eu vou dormir ali porque a conversa vai longe. Então, deixa eu colocar minha caminha no ambiente, né? Mas nem sentado. Você vai falar assim, senta que lá vem a história? Não, agora deita. Deita porque ali a gente vai remoer essa história que é longa, gente, é longa. Beleza? Aí continua, porque... Vou contar de novo para o outro agora. Porque eu me senti injustiçado e a minha alma ficou tão ferida. Meu Deus do céu, minha alma, minha alma. Irmão, vai ser tão longo isso daí que vai ficar de noite. Então, nós vamos criar aqui, colocar nesse ambiente a nossa escrivaninha, né? Nossa mesa, e vamos colocar aqui uma luzinha, porque, irmão, vai chegar à noite e nós vai estar ainda contando essa tua história, da tua ferida, como você foi ferido. Você entendeu? Que agora você está fazendo o quê? Cada conto que você conta, você vai imobiliando essa casa. Você vai criando, aí você vai pegando as bagagens, aí você vai fazendo, ou seja, você vai criando agora um ambiente muito bonito para você ficar.
Aí você já está até com a tua cadeira de praia aqui, porque você vai sentar depois confortavelmente. Você está entendendo? Você vai criando, 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 e você agora já está doutrinado, ou seja, você criou toda a doutrina ou você fundamentou essa tua ferida e colocou ela bem estabelecida para que ela permaneça dentro de você. Você criou o ambiente. Qual é o problema? Você foi, lembra? Você foi ferido com a seta. Depois, você abriu o portal porque você não tratou. Depois, você já sentou, porque agora você está acomodado nisso. É, porque eu sou vítima mesmo. Porque ninguém me dá valor. Mas eu tenho valor. Eu tenho valor, vocês vão ver o meu valor. Pronto, você sentou. Agora eu vou ficar contando. E cada vez que eu conto, eu aumento mais um sentimento. Cada vez que eu conto, eu aumento mais um sentimento. Eu já me tornei casa, e agora não só casa, eu sou a sinagoga, ou seja, o lugar de culto. Por quê? Porque todas as pessoas que chegarem aqui vão também. Ou seja, quem que vai vir para cá? Quem que anda com ferido? Ferido. Então chega o outro ferido, se sente bem, senta na cadeira. Aí chega o outro ferido, se sente bem. Aí chega aqui, bota até para dormir, né? O outro ferido. E a gente vai acumulando com os feridos. Ferido vai atraindo ferido, que vai atraindo ferido, que vai atraindo ferido, que vai atraindo ferido. E a gente vai imobiliando e vai tornando essa casa, né? Essa casa, e a gente vai fazendo. Vamos indo. Porque eu me sinto abandonado, porque eu me sinto ferido, porque eu me sinto injustiçado, porque eu me sinto não amado, porque eu me sinto. Irmão, aí você vai ver, é tudo sentimento. A pessoa falou uma coisa. Vamos lá. Veja só aqui. Eu vou até escrever. A pessoa fez o quê? Falou. Informação. Falou. Ele produziu uma informação. Essa seta chama informação. Todos esses móveis aqui, como que se chama? Sentimento. Você entendeu? Todos esses móveis agora, eles chamam sentimento. Não é mais informação, é sentimento. Tudo isso daqui é sentimento. Sentimento, 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 sentimento. Ou seja, não tem mais a informação foi essa. Eu não achei legal o que você fez. Amém. Informação. Não, isso daqui está errado. Informação. Olha o tanto de sentimento que eu agreguei nessa informação. Agora eu já tenho o quê? Eu já tenho o fundamento para que eu fique ferido. É porque sempre é assim eu sou desvalorizado. É porque sempre é assim eu sou traído. É porque eu sempre sou assim eu sou rejeitado. É porque eu sempre sou assim sou esquecido. Ou seja, irmão, eu estou fundamentando o meu sentimento agora. E esse sentimento está criando fundamento. Você entendeu? Entendeu aqui? Está agora fundamentando, e eu estou fundamentando agora esse sentimento. Pronto, essa é a terceira igreja. Vocês agora estão fundamentados. Há fundamentos agora. Quarto, o que acontece? Qual é a quarta igreja? Te atira o cheiro da aflição. Irmãos, todo mundo que está magoado se tornou casa e agora está com fundamento. Eu vou dizer o que o apóstolo José fala. Ele vai entrar na unção do cachimbo, vai levar fumo, vai passar por aflição, não tem como, porque se tornou moradas de demônios. E quem mora morada de demônio sempre estará em tribulação. Olha o que o Senhor diz aqui. Qual é a quarta igreja? Aquele que cheira, meu irmão, já está cheirando problema. Já está cheirando que a casa vai cair. Por quê? Tenho, porém, contra ti que tolera essa mulher Jezabel, que a si mesmo se declara profetiza, não somente ensine, ó, o ensina aqui. Veja que é um sequencial. Mas seduza os meus servos a praticarem prostituição e a comerem coisa sacrificada aos ídolos. Dei tempo
para que se arrependa, e ela não se arrependeu da sua prostituição. Eis que prostro de cama e em tribulação os que com elas adulteram. Então veja só, queridos. E daqui é, como diz, é batata. O que é batata aqui? A pessoa virou casa de demônio e doutrinou a sua ferida, o próximo passo, ela vai para a tribulação. Aí, apóstolo, as tribulações da minha vida nunca acabam, apóstolo. Irmão. Então, vai lá para os fundamentos da ferida. Você já está com tamuz abrindo brecha nos portões ou nos muros da tua cidade. Então, vamos lá. O que acontece aqui? Veja que o Senhor diz que agora Jezabel estava no meio da igreja, ensinando a prostituir e a idolatria. Por quê, queridos? Veja só, volto para aquele meu desenho. Eu criei o ambiente. Criei um ambiente. Tudo isso daqui é ambiente que eu estou doutrinando. Mas uma coisa que eu esqueço, que toda casa precisa de um lugar. Toda casa, querido, toda casa vai ter um lugar. E esse lugar vai ser altar. Toda casa, ela tem um altar. Toda casa tem um altar onde eu coloco o ídolo. E quem é o ídolo? A primeira ferida que entrou no meu coração. A primeira ferida, eu vou colocar aqui o relógio, porque geralmente está ligado, só para no tempo, né? Pronto. Aqui nesse meu ambiente tem um ídolo. E todas as vezes agora que a pessoa tocar nesse ídolo, eu fico bravo. Irmão, mas eu estou te entendendo. Não, amém. Estou te entendendo. Eu entendo que você foi chateado. Mas você não acha que você deveria também, não tem um erro aí? Ou você deveria perdoar? Não. Entendeu? Ou seja, irmão, mexeu no teu ídolo, vai ficar bravo. Lembra que eu falei? Pega aqui um ídolo romano e quebra na praça da tua cidade. Vê se os romanos não vão ficar bravos com você. Toda vez que vão quebrar meu ídolo, eu vou ficar bravo. Por quê? Porque ele está assentado aqui nesse meu ambiente. Esse meu ídolo está estabelecido. E a primeira coisa que vai fazer, eu vou me prostituir com ele. Jezabel está agora já centralizada como sistema. Jezabel, vou colocar aqui, veja só. Quem é Jezabel? Jezabel seria, eu vou colocar aqui, Jezabel seria a moldura desse meu quadro aqui. Ela é o meu ambiente. Essa é Jezabel. Ela é o meu ambiente. Ela criou esse ambiente para mim. Aqui está Jezabel. E aqui está meu Baal. Ou o meu Tamuz. O que me nutre. Lembra que ele era Deus da frutificação? Das vegetações, dos frutos? Então aqui, você viu lá no texto de Ezequiel 8, as mulheres já estavam chorando por Baal, lamentando por Baal. Então é isso. Tiatira significa cheiro de aflição. Pois bem, então eu já
Eu fui ferido. Seta, informação. Não tratei. Portal. O que eu vi? E agora eu entrei no ambiente, fiz a casa, segunda igreja, terceira igreja, doutrinei. Ou seja, agora eu já fundamentei os meus sentimentos em tudo isso. Quarto, o ídolo foi posto. Essa ferida, que era só uma ferida, ela foi colocada no altar. Tudo isso daqui é por causa disso. Esse ambiente está aqui por causa disso. Então, eu cultuo esse sentimento. Ele se tornou o ídolo da minha vida. Eu cultuo ele. Eu vivo por ele. Eu vivo para mostrar que eu vou dar certo. Eu vivo para mostrar que eu sou alguém. Eu vivo para mostrar que eu estou certo. Eu vivo para mostrar que, ou seja, eu vivo para trazer culto ao meu ídolo. Eu estou deixando o meu ídolo vivo. Quinta igreja, Sardes. Vermelho. Ou seja, carnalidade, a natureza adâmica. Qual que é o problema da quinta igreja? Sardes significa vermelho, luxo, luxúria. Terceira igreja, eu me torno orgulhoso, elevado. Quarta igreja, já vem a aflição. Por quê? Porque eu estabeleci o ídolo. Se eu coloquei o ídolo, querido, o Senhor vai se levantar contra o ídolo. É óbvio, vai vir aflição. Quinta igreja, agora eu vou viver a natureza adâmica. Agora, o problema da quinta igreja. O Senhor está dizendo, ser vigilante, verso 2, capítulo 3 de Apocalipse, e consolida o resto que está para morrer. Meu irmão, você está morrendo. Há uma chance ainda. Tem um restinho ainda de vida, de fagulha dentro de você. Por quê? Porque a pessoa já começa a desviar. Não, eu não quero mais congregar, não quero mais fazer isso, não quero mais fazer aquilo. Ou seja, agora eu já estou dando os passos finais para a separação. Seja conjugal, seja ministerial, seja de relacionamento. Ou seja, eu já estou dando os passos finais. Porque eu já consolidei isso daqui, já está consolidado na minha vida. O ídolo já está estabelecido. E o Senhor está dizendo, olha, você já está se tornando de novo adâmico. Apostasia. Você já está se apostatando e você está pensando que você está vivo. Você está pensando que você é crente, você está pensando que você está abafando com Jesus. Mas você já está na aflição. E você já está voltando para a natureza adâmica. Tenta resgatar o que está morto. Porque eu vou vir, o que está morrendo. Porque eu vou vir como ladrão. E vocês estarão dormindo. Veja o sequencial. Ou seja, tudo está morrendo. E a pessoa, ela pensa que ela está bem. Ela já se fundamentou, está lá, ela já está se tornando adâmica de novo. Ela tinha vencido um monte de pecados. E esses pecados voltaram para a vida dela de novo. Mas não, mas eu sou crente. Mas eu sou crente. Não, eu estou no canal do... Eu estou numa sala de... Oh, meu pai. De Zoom. O pessoal do Instagram está perguntando. Estou na sala de Zoom. Daqui a pouco eu jogo para o YouTube. Daqui a pouco não, mais à noitezinha eu jogo para o YouTube. Aí vocês veem o desenho. Beleza. Sexta igreja, Filadélfia. Irmãos, veja só. Quando nós vamos ver no dia a dia das igrejas, existem as suas bênçãos. Lembre-se, eu estou pegando as igrejas para trazer o sequencial de como se levanta Tammuz. Bem? Então, dentro desse contexto, Filadélfia. O que é Filadélfia? Amor fraternal. Então, preste atenção aqui. Filadélfia não tem nenhuma... Não tem nada. Né? Eu quero pegar nesse sentido. Ele não tem nenhum mal, entre aspas, em Filadélfia. Ele está dizendo, de novo, da sinagoga de Satanás, que dizem ser judeus e não são. Mais uma vez ele está afirmando isso. Mais uma vez ele refere em Filadélfia. E ele diz do amor fraternal.
O que eu vejo isso? Quando Jesus já não é mais meu Senhor. Jesus é meu brother. Jesus é meu mano. Eu já ando de igualdade com Jesus. Jesus passou de ser quem domina. Agora, Jesus é um amigo. Amigo não, é meu irmãozão. Eu já não mais respeito a palavra dele. Eu já não mais honro a palavra dele. Então, eu ando com Jesus e eu não estou dentro de Jesus. Então, Filadélfia, ele entra, né, nesse sentido da construção dos ídolos, nesse sentido. Primeiro, a ferida entra, acha lugar, eu me sento, construo o cenário, ou seja, terceira igreja, fundamento, quarta igreja, estabeleço o ídolo, quinta igreja. A quinta igreja, eu recebo o aviso de retorno, mas eu não retorno. Então, na sexta igreja, eu me torno fraterno. Eu não honro mais. Na vida de um líder, a pessoa está ferida com o líder, cria ferida, estabelece, ou seja, o líder vira irmão. Ele não vira mais líder. Ele não tem mais voz, não tem mais peso. A voz dessa pessoa não pesa mais na minha vida. É um irmão que eu tenho que suportar. Você entendeu? Virou só fraterno. Cônjuge, a mesma coisa. Vou ferindo, 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 ferindo. Ele já não é mais meu cônjuge, não há respeito. Fraterno, irmão. Então, dentro desse contexto, o fraterno, né, eu coloco como isso. E aí chega um último momento, que é a sétima igreja, que é a Laodiceia. Que agora eu sou expulso do corpo. Jesus está dizendo, eu vou vomitar. Onde estava Jesus nessa igreja? Do lado de fora. Quem estava do lado de dentro? Tamus. Então, Laodiceia significa direito dos povos, democracia. Eu governo junto com Jesus. Eu me tornei Deus no meu cenário. Estabeleci o meu ídolo e eu conduzo o meu ídolo. Eu adoro do meu ídolo. Eu faço do meu ídolo. Então aí eu vou trabalhando essa idolatria. E agora, Jesus já está para fora de tudo isso. Jesus já não está mais dentro. Jesus já não está mais. Jesus já não me comanda, porque eu fui criando ambientes e Jesus agora está para fora do meu mundo. Se eu colocasse naquele desenho, veja só, se eu entrasse naquele desenho, eu poderia começar com Jesus, eu e Jesus, vou colocar aqui, né? Começaria, por exemplo, eu e Jesus. Imagine eu e Jesus aqui. Mas à medida que eu fosse enchendo esse ambiente, à medida que eu fosse enchendo, Jesus já não cabe. Ele é jogado para fora. Ou seja, eu jogo Jesus para fora do meu mundo. Isso que aconteceu na sétima igreja. Jesus agora está batendo para tentar entrar. Eis que bate a porta. Ai, mas eu não consigo, gente, eu não consigo. Eu estou sentindo uma frieza, eu não tenho mais. Já viu as pessoas? Eu não tenho mais força para voltar. Por quê, querido? Porque você não tem força. É óbvio que você não tem força. Jesus não está aí. É a alegria do Senhor que te fortalece. Não tem mais força, é óbvio. Jesus não está mais dentro. Quem está dentro aqui? Tamus. Tamus está lá. Então, todas as vezes que você ouvir, ai, apóstolo, não tem mais força para voltar, é óbvio que você não vai falar, é Tamus, meu irmão. É óbvio, né? Mas na tua cabeça de conselheiro, você vai ter que falar o quê? Ah, tá, você não tem força? Então Jesus já não está lá na tua casa, velho. Você já construiu já o cenário, você já estabeleceu, Jezabel botou Jesus para correr. Ai, mas Jezabel pode fazer isso na tua vida? Pode, velho. Você estabelece o ídolo que você quer. Você entendeu? Você que entroniza o ídolo que você quiser. Entendeu? Entenderam? Então nós precisamos fazer com que as coisas aqui aconteçam da forma que a gente precisa. Tá bem? Então nós precisamos
e caminhando do jeito que eu preciso. Amém, queridos? Pois bem, agora, dentro dessa palavra de Tamuz, você vai ver o seguinte. Qual é a tribo? A tribo é Ruben. Abra lá, em Gênesis 49. O cachorrinho fica aqui, uau, uau, aqui, sem saber o que está acontecendo, né? Vamos lá. Ahn, qual que é a palavra para Ruben? Ruben, tu és o meu primogênito, minha força, minha primícia, primícia do meu vigor, mais o excelente altivez, o mais excelente em poder, impetuoso como a água, mas não será mais o excelente, porque subiste ao leito do teu pai e o profanaste, subiste à minha cama. Ou seja, idolatria e prostituição. Por que Rubem subiu na cama do pai? Vamos lá? Vamos ver de onde vem a palavra Rubem? Gênesis 29, 32. Concebeu, pois, Lia. Perdão. 31, né? 29, 31. Vendo o Senhor que Lia era desprezada, fez-lo fecundo, ao passo que Raquel era estéril. Concebeu, pois, Lia e deu luz ao filho, que lhe chamou Rubem, e disse: O Senhor atendeu a minha aflição. Ou seja, como que ela gera esse filho? Em desprezo. Olha o desprezo. Olha aqui a situação de Rubem. Desprezo. Uma pessoa desprezada, que depois, primogênito, tinha tudo, mas ele foi guardando tanto desprezo, que ele chegou a ponto de dormir com a concubina do pai. E ele perde a primogenitura. Então, esse é o mês que, agora colocando o contexto, se os ídolos estiverem na minha vida, eu vou perder a provisão e as bênçãos do Senhor. Porque se estabelece o quê? O ídolo. Esse é o tempo que os ídolos são estabelecidos. Veja, esse é o mês que as pessoas estão chateadas. A chateação tá insuportável. As coisas estão insuportáveis. Eu já não estou aguentando mais, apóstolo. Né? Por quê? Porque esse é o mês que os ídolos estão gritando para receber culto. Tabus. Mas começa o tempo de frutificação. Lembra? Verão é o tempo de colher fruto. E eu preciso de força. Rubem, força. Mas as pessoas estão fracas, porque Jesus já está do lado de fora. E ele é minha força. O Espírito é minha força. Mas colocamos Jesus para fora. E deixamos os nossos ídolos. Qual é a palavra? Lembra da insígnia, a letra? É o 8, rei, que significa muro. Os muros fortes, a amizade, a unidade. Então, esse mês, querido, em nome de Jesus, quero profetizar para terminar aqui. Em nome de Jesus, que o Senhor restaure os muros, que o Senhor feche as lacunas da sua vida, que o Senhor restaure todas essas coisas, que o Senhor possa estabelecer a tua palavra, a palavra dele na tua vida, que todo sentimento que se tornou um ambiente, que se tornou um ídolo, que se tornou uma doutrina, que se tornou um Deus que expulsou Jesus da tua vida, esse ídolo seja quebrado. Em nome de Jesus, que todas as lágrimas dadas a Tamuz, todas as lágrimas dadas a esse ídolo será cessado.
Esses ídolos serão destruídos. Nós declaramos a potência do Senhor. Haverá frutificação, haverá unidade, haverá vida novamente. O Senhor te encherá de vida. O Senhor encherá a tua casa. O Senhor encherá o teu ministério. O Senhor mudará a tua história. Eu quero declarar: haverá frutos. Vocês não estarão de frente de Tamuz. Veja, quem construiu Tamuz, queridos? Foi o povo levando ouro e o sacerdote pegou. Então, em nome de Jesus, eu declaro que tudo que você deu como fundamento de ferida é arrancado da mão dos demônios. Declaramos que todos os lamentos, todas as riquezas da tua vida que você entregou, as feridas, nós declaramos que seja quebrado e essas riquezas sejam recolhidas em nome de Jesus. Profetizamos um tempo de transformação, que haja fruto. Eu sei que muitos, nessa data, já estão pegando o hábito, né, de trazer suas ofertas, trazer suas primícias nas suas igrejas, com seus pastores. Eu quero aqui orar por você. Deus, em nome de Jesus, nós declaramos sobre a vida dos teus filhos que cada semente, que cada palavra, que cada decreto, que cada oferta que os teus filhos têm feito nas suas igrejas, têm feito, Senhor, nas suas regiões, nós declaramos que frutifique e entra como uma poderosa espada e martelo que quebra todos os ídolos. Nós declaramos que os ambientes jezabélicos sejam destruídos na vida das pessoas e que o teu amor inunde novamente. Senhor, entre em nossas casas. Em nome de Jesus, frutifica-nos. Esse será um tempo de frutificação abundante e força para colher os frutos. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Deus abençoe. Fiquem com Deus. Medite, reflita. E se há Tamuz estabelecido, arranca, quebra esse ambiente e torna ele de novo só você e Jesus. Amém? Deus abençoe, queridos. Shalom, shalom.